Graça e paz, pessoal. Graças ao Senhor pela oportunidade de estar aqui mais um dia, de ser ministrada pelo Espírito. Que essa palavra que eu vou deixar aqui seja discernida. É um pouquinho, sempre um pouquinho, porque o discernimento da palavra do Senhor é grandioso. Por isso eu louvo, eu agradeço, dou graças ao Senhor. E vou falar um pouquinho a respeito dos edificados na rocha. Essa palavra encontra morada, pela permissão do Pai, no único mediador. Amém? Então, falar um pouquinho a respeito dos edificados, né? Assim como uma construção. Primeiro se constrói, se faz o alicerce para depois, né, levantar. Então tudo exige, como no vídeo anterior, exige e é necessário passar por um processo, né? Processo de edificação, santificação, para então ter o renovo na mente, né? Para ser renovado. E a palavra do Senhor ela é rica. O Espírito, ele nos dá o tempo todo discernimento. Por isso que o Senhor fala, medita na minha palavra, de dia e de noite. Só é possível meditar tendo conhecimento da palavra, né? Então vou ler aqui Mateus 7, a partir do versos 24, que diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela. E deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o Senhor. Né? Aqui está falando da questão dos prudentes e os insensatos, né? Dois tipos. Dois caminhos. O caminho da insensatez e o caminho da prudência. A palavra por si só ela já explica, né? Trata-se de uma edificação para então estar firmado na rocha, para estar em comunhão com o Pai através do Filho. E as outras palavras que eu vou ler, vocês vão ver que grande parte do Evangelho sempre é atribuída ao Cristo, né? No Cristo, sempre no Cristo. Desta maneira, se entende que são pessoas renovadas, né? Que já estão edificadas. Eu quero falar também a respeito desse processo, continuar falando a respeito desse processo. Eu vou ler aqui um pouquinho antes, eu acredito que é interessante, como dizia o salmista, né? Salomão. Aqui em Provérbios 1, 32, 33 diz: Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Aqui está falando a respeito do convite à sabedoria. É preciso ter essa sabedoria para ser prudente. Então, logo, edificados na rocha, né? É um segmento. Aqui o salmista ele está falando, ele era um homem sábio, né? Adquiria essa sabedoria no Senhor. E eu dou graças ao Senhor pela vida de Salomão, porque embora ele foi um homem no que se refere aos relacionamentos exagerado, eu não consigo entender ainda, né? Só em parte a questão espiritual do porquê de 100 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas.
Mas tudo o Senhor dá a interpretação no tempo dele, né? Porém, Salomão foi um homem muito sábio, porque ele pediu aquilo que está acima no que se refere à humanidade, do que se trata do bem adquirido de valor, é a sabedoria. E ele obteve no Senhor. E essa sabedoria o Senhor não o deu, acredito eu, visando o Salomão, mas visando que através da vida dele, hoje eu e tantos outros que já leram e lerão, né, essas passagens de Provérbios, de Cântares, né, que fala a respeito de Yeshua, em Eclesiastes. Então são palavras profundas, maravilhosas, de exortação. É extraordinário. Provérbios é extraordinário. É bom ler Provérbios para a vida, né? Edifica o ser humano. Então aqui tem dois tipos, né, de caminhos, mas o convite é a sabedoria. Mas quem a rejeita, né, pois a inconstância dos inexperientes os matará. E isso já vai falar lá na frente, né, que os inconstantes nada receberão do Senhor. Porque a inconstância é a mente dividida, né? É a pessoa que não se apega ao caminho de prudência, né? Um pouquinho prudente, um pouquinho inconstante. E aí a pessoa fica com um pé lá, o outro pé cá. E aí fica na questão da questão morna, né? Que vai falar no Apocalipse. Na carta a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Então a inconstância, ela só atrapalha, ela não ajuda a pessoa em nada. E a falsa segurança dos tolos a destruirá, mas quem me ouvirá viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. E aqui é maravilhoso, porque nós vivemos num tempo de insegurança, né? Não em todos os países. A questão da insegurança, que se refere à violência, proveniente da iniquidade, do esfriamento do amor, e de tantas outras questões na vida de um indivíduo que leva a praticar tudo que é contrário aos mandamentos, né? A viver sobre a rebeldia, causando mal a outros. E isso, de certa forma, a quem tem essa confiança e ouve a instrução da sabedoria, confia plenamente no Pai, né? Confia na segurança que vem dele. Mas precisamos também ter um certo conforto, poder confiar na justiça terrena, né? E a gente pode ter quando os juízes, as pessoas, né, que trabalham para fazer cumprir a lei, faça de fato cumprir em benefício do cidadão de bem, né? Então existe uma certa insegurança, ela é sentida há muito tempo, mas isso pode mudar, né? Nada é dado como definitivo enquanto existir dia, né? A gente tem que crer e acreditar na mudança do ser humano, visando o bem comum, né? Para todos. E aqui, em Mateus 7, fala dessa edificação, né? Muitos, e há um tempo atrás eu até cheguei a pensar, né, um momento particular de uma separação que não foi fácil, porque tem filhos, né, no meio. Então toda separação ela é difícil. E não foi diferente para mim. E eu superei graças à palavra do Senhor, que me firmou, que eu estava
e já estava firmada na rocha, né? Então eu atribuo a esse tempo, né? Eu ter vivido esse tempo mais de uma forma madura, atribuo ao Senhor a palavra dele, graças a ele. Então é muito importante estar edificado na rocha, seja lá o qual for o problema que o ser humano passe, né? Separação é uma delas, existem inúmeras. Mas quando se refere ao ser humano, ao trato com o ser humano, ou o tratamento de outros para contigo, é importante se estar firmado na rocha, confiando no Senhor, até para saber como lidar com a situação, né? Quem confia no Pai, confia no Pai, né? Eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses, um pouco mais da questão dos edificados. Como que um edificado age, vive, né? Além de confiar no Pai, além de atribuir a Ele todas as coisas, né? Olha só o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5,18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, em Yeshua. Dei graças, né? Acabei de falar de uma situação que aconteceu comigo, em particular. Tantas coisas já aconteceram, né? Mas sempre dando graças. Porque em situações adversas, situações difíceis, aprendemos, né? Conhecemos as pessoas pelas reações, aprendemos como lidar de acordo com a instrução da palavra do Senhor. O Senhor nos ensina o tempo todo. Tem pessoas que passam tempo da vida sofrendo com depressão, com murmúrios, né? Exatamente por estar nessa inconstância, né? E acaba agindo com insensatez. Mas o que o Pai quer é que nas adversidades sejamos prudentes, confiantes, de que qual seja a situação ou a adversidade da vida, o Senhor nos garante proteção, nos garante estar conosco o tempo todo, não nos deixando só, órfãos, né? Assim disse Yeshua, que não nos deixaria sós. Então, de fato, para quem é espiritual sabe que não está só. E não se pode fazer mal para quem confia no Todo-Poderoso. Vou ler novamente aqui Provérbios, para não ficar nas minhas palavras, só nas minhas palavras. Eita, bem, gente. Vou passar aqui com calma as folhas. Uma vez. Olha o que diz aqui, Provérbios 26, versos 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Vou ler de novo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Aqui, gente, se trata de algo poderoso, uma revelação poderosa. Aqui não se refere à questão da injustiça, né? A questão da lei, essas coisas assim. Quando percebemos uma certa injustiça, está se referindo a algo ainda maior. A confiança que temos no Todo-Poderoso, temos o que temer, temos que confiar. Mas, para isso, é preciso estar firmado na rocha. Vamos dizer, estar andando nesse caminho de prudência. Estar com o discernimento da sabedoria, confiante no Pai.
né? Então essa proteção, ela é verdadeira. Se você não foi injusto, se você não cometeu erros com o teu próximo, não tem por que uma maldição seja verbalizada ou seja arquitetada fazer mal a você. Mal no sentido do qual, né, as pessoas esperam, né, que você de repente, sei lá, seja um destruído, seja um fracassado, seja um humilhado. Não, é uma questão de confiar, né? Quem tem a mente tranquila, dorme tranquilo. Quem tem a mente em paz no Senhor, está em paz. Então é algo ainda mais profundo e que exige uma mentalidade não inconstante. Uma mentalidade firmada na rocha, né? Um corpo firmado na rocha. Uma pessoa que vive de acordo com os ensinos, os princípios da palavra do Senhor. Essa pessoa tem essa proteção e essa certeza, né? Como já foi dito lá, o povo de Israel, né? Onde o rei mandou, né? Exigiu que fosse lançada uma maldição, feiticeiro ao povo de Israel. Então ele chega e vê lá o arraial, vê o povo. E o próprio feiticeiro, né, chega à conclusão de que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Então por que eu estou falando essas coisas? Porque isso se baseia na vida humana. As pessoas vão para os templos religiosos para expulsar a maldição, para expulsar a feitiçaria, para expulsar a macumbaria, para fazer campanha, para trazer fulano de volta, para isso e para aquilo, mas não tem a mente de que o tratamento no indivíduo, no ser humano, é através da leitura, do conhecimento, do discernimento da palavra. Assim o Senhor opera grandemente no tempo dele. Ele dá ainda bênçãos visíveis aos olhos dos ímpios no tempo dele. Mas para quem já está na rocha, quem é edificado, já vive todas as bênçãos no Senhor Yeshua, aleluia, atribuindo a Ele, né? Então isso é testemunhado na vida, né? Eu vou ler aqui também Colossenses 3:23. Estou fazendo um resumo porque quando se refere à questão da edificação, é uma palavra gigantesca, desde lá de Moisés, no tempo das leis mosaicas, no tempo do cerimonial, né? No tempo da tenda, tudo ali já está falando, referido que seria feito para o corpo, né? Para a edificação do corpo em Yeshua, no Filho. Então aqui, ó, Colossenses 3, versos 23, diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aqui é uma palavra, toda palavra é importante ler todo o contexto, mas essa palavra aqui ela é muito confortante, né? Porque está falando em tudo que fizerem, façam como para o Senhor, que o Senhor é o Senhor Yeshua. Porque foi atribuído a Ele, né? O dom da vida no Senhor agora, em espírito, foi conquistado através dEle. Então vamos dar graças a Ele. Ele é o mediador, Ele é quem abre a porta, bate na porta se alguém ouvir, né? Ele está batendo na porta, no coração. É Ele que vem buscar a ovelha perdida. É Ele que cuida da ovelha perdida, ferida, né? É Ele que não rejeita nenhuma ovelha entre aspas, trata-se do cristão, para que ela se recupere, né? Eu fui tratada por Yeshua, pela palavra, porque Ele é a palavra. Hoje louvo a Ele porque estou edificada na rocha. Esse é um caminho de prudência que não tem como retroceder, porque é um caminho excelente, maravilhoso. É maravilhoso ser ministrado pelo Espírito. Então, tudo que fizermos,
fazemos como para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então nosso foco é esse novo tempo, é Yeshua, é a salvação pela fé, através dele, que foi conquistada por ele, né? Então ele é o nosso mediador, é ele que devemos nos espelhar, são as palavras dele que devemos confiar, ouvir, meditar de dia e de noite e viver edificados, né? Então que essa palavra, que vocês continuem meditando, que é uma palavra extraordinária, edificante, necessária para a vida do cristão, a consciência do significado dessas palavras. Então que o Espírito ministre em todos vocês, né? E que o amor do Pai, na graça, em Yeshua, esteja com todos. Fiquem na paz, pessoal.